Olá, boa noite para você. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou o Márcio Fontinelli e você já sabe, né? Você é o meu convidado. Seja muito bem-vindo. Londres e São Paulo ficarão mais perto a partir do ano que vem. Voos diretos do Brasil para a Inglaterra serão inaugurados em maio de 2024. Montadoras anunciam redução para preços de carros novos. Os descontos podem chegar até R$ 8.000, dependendo do modelo. Começa em Brasília a Expoche, a maior feira de artigos gaúchos realizada fora do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E o jornal de hoje começa com a notícia boa de que a companhia britânica de aviação Virgin Atlantic anunciou que vai inaugurar a rota para a América do Sul. Os voos serão diários, diretos de São Paulo para Londres, no Reino Unido. As primeiras viagens começam em 13 de maio do ano que vem. Os aviões vão ser Boeing 787, saindo de Guarulhos. A companhia britânica vai disponibilizar para o Brasil aeronaves com 258 assentos nas classes executiva, econômica e econômica premium. Os preços das passagens devem variar de $677, cerca de R$ 3.336, a mais barata, até R$ 5.657, ou seja, um pouco mais de R$ 27.870, que é a mais cara. Elas começam a ser vendidas em agosto deste ano. As montadoras começaram a anunciar hoje a redução do preço para carros novos. A medida veio no dia seguinte ao governo divulgar as novas regras para os descontos dos veículos. Vamos conferir. Ao todo, o governo federal vai injetar R$ 1,5 bilhão no programa. E o valor será dividido em duas partes, sendo R$ 500 milhões para os automóveis de passeio e R$ 1 bilhão para a troca de ônibus e caminhões. A expectativa é aquecer o mercado automotivo e manter funcionando a cadeia produtiva do setor, que gera quase R$ 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. Além disso, a proposta é pensada na sustentabilidade, já que incentiva o uso de veículos menos poluentes. O desconto será direto ao consumidor e varia entre R$ 2.000 e R$ 8.000 no caso dos automóveis de passeio e de R$ 33.000 a R$ 99.000 no caso de ônibus e caminhões. O valor que a concessionária deixar de receber será coberto pela montadora, que vai reverter o montante em crédito tributário, ou seja, abatimento em impostos a pagar. O setor automobilístico responde a 20% do PIB da indústria de transformação e está com 50% da capacidade parada. O programa deve durar enquanto os recursos estiverem disponíveis. E você sabia que o Pix é a forma de pagamento preferida dos micro e pequenos empresários? 52% dos microempreendedores individuais receberam os pagamentos por meio do Pix, nos meses de maio e abril deste ano. Já no grupo das micro e pequenas empresas, o Pix e o cartão de crédito dividem a preferência. Os dois recursos foram mencionados como as principais formas de pagamento por 27% dos entrevistados. Os pagamentos por meio de transferência bancária, seja TSC Tech, ou DOC, estão caindo em desuso pelos pequenos empreendedores. Aliás, é TED, tá? Só corrigindo, é TED ou DOC. Apenas 2% deles utilizam a modalidade. Os dados são da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. A Prefeitura de São Luís do Maranhão refez a parceria com o Sebrae Nacional para se manter no programa Cidade Empreendedora. A iniciativa garante um ambiente de negócios para quem quer empreender. Confira na reportagem de André Lage.
Cidade Empreendedora versão ouro. São Luís, a capital do estado do Maranhão, agora faz parte dessa nova roupagem do programa desenvolvido pelo Sebrae Nacional. A assinatura de adesão ao plano foi realizada no início deste mês com as presenças do presidente do Sebrae, Décio Lima, do prefeito da região, Eduardo Braide, e dirigentes do Sebrae. O município já fazia parte das edições anteriores e, devido ao sucesso das ações implementadas, agora passa para o segundo ciclo. Dar a você a condição de você desenvolver a sua vocação natural para a economia, garantir que você possa iniciar o seu negócio de forma segura, com um ambiente garantido do ponto de vista do mercado e com capacitação de gestão. Eu acho que esse é um momento importante para São Luís, mas também é um bom exemplo para o Brasil nesta política que o Sebrae Nacional leva para as cidades brasileiras, que são os municípios empreendedores, uma parceria marcada por sucesso e que nós vamos ainda mais ampliar em todos os municípios brasileiros no próximo período. A parceria de sucesso entre o município de São Luís e o Sebrae foi comemorada. E com essa nova edição, mais pequenos empreendedores serão beneficiados. Somos a segunda capital do Nordeste mais empreendedora do país, então isso demonstra a importância e os frutos dos resultados que foram trazidos com essa parceria. E agora, essa renovação nos dá a certeza que nós vamos ampliar ainda mais, melhorar o ambiente de negócio, incentivar a vida daqueles que querem empreender na cidade de São Luís. Só que em São Luís do Maranhão, a primeira edição do programa atendeu 6.000 empreendedores e capacitou mais de 720 pessoas. No primeiro ciclo do Cidade Empreendedora, que a gente experimentou em 2021 e 2022, a gente realizou diversas ações. Dentre essas ações, muitas ações de implantação de uma política de empreendedorismo. E aí a gente implanta salas do empreendedor, a gente faz ação para o turismo, ação para o agro, mas ações ainda alinhadas com uma estratégia global do Sebrae. E agora, nessa renovação, a gente respeita, sim, essa estratégia, mas a gente adapta essa estratégia a algumas particularidades de São Luís, respeitando territórios, respeitando vocações empreendedoras de cada lugar, e essa é a proposta para o próximo biênio 2023-24. Ao todo, o programa Cidade Empreendedora, que faz parte do projeto Pelo Brasil, atendeu em 70 municípios maranhenses. Agora, o Sebrae quer desenvolver ações que atendam pelo menos 100 regiões do Maranhão. E no próximo bloco, vamos conhecer a história de uma empreendedora que descobriu na necessidade do filho uma forma de melhorar o desenvolvimento de outras crianças. Não saia daí, eu volto rapidinho. Estamos de volta, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. E quem disse que os games são apenas diversão, hein? Vão muito além disso. Ajudam e melhoram o desenvolvimento de crianças com comportamentos geniais. A descoberta foi de uma mãe que se tornou empreendedora com a MK+ Academy, a primeira escola técnica em desenvolvimento de jogos digitais do país. E é com a Patrícia Cardoso, mãe e empreendedora, que nós vamos conversar agora. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso jornal. Patrícia, empreender no mundo dos games, como é que você começou a pensar nisso? Como é que você desenvolveu isso? Márcio, é engraçado porque a minha história de empreendedorismo começa com a maternidade. Eu sou casada, tenho 4 filhos e o meu filho número 2, que é o Eric, hoje vai fazer 18 anos, ele tinha de 5 para 6 anos e ele foi diagnosticado com TDAH. Com dislexia, com hiperatividade, com altas habilidades e gamer, hiperfoco em jogos. E o que aconteceu? Quando eu fui submetida a esse diagnóstico, eu tomei um susto. Eu vim de uma família muito tradicional em Brasília e educava os meus filhos da forma que eu fui educada, entendendo que os cursos extracurriculares tinham que ser os que a gente faz, né? Inglês, judô. E o que me chamou bastante atenção foi a questão do Eric não ser uma criança sociável, não gostava, só gostava de jogar.
Quando eu identifiquei essa questão do TDAH e da dislexia, eu ouvi de um psicólogo e de um psicopedagogo e de um psiquiatra que eu deveria respeitar o meu filho, que era digital, e colocar ele para programar. E ele falou assim: Márcio, você é analógica. É muito difícil que você compreenda o seu filho se você não emergir no universo dele. E a MK Academy nasceu da dor de uma mãe para salvar a vida do filho. E aí, como é que você transformou isso no negócio? Como é que você entendeu que a partir dessa experiência com o seu filho, você poderia criar, desenvolver também uma empresa que pudesse ajudar outras pessoas também? Nós buscamos, o meu esposo buscou uma alternativa de desenvolvimento em programação para o Eric. À época, no Distrito Federal, em Brasília, não tinha uma escola de desenvolvimento de jogos. E eu me lembro que quando nós nos deparamos com essa realidade, eu estava chorando muito e enxuguei as lágrimas, dizendo que o nosso filho não ia ter desenvolvimento. E ele falou: Patrícia, se não existe uma escola para desenvolver o nosso filho, nós vamos criar uma. E aí criamos a MK, encontramos um desenvolvedor, promovemos uma matriz intelectual para desenvolver o Eric, por isso o desenvolvimento de jogos, para que ele tivesse início, meio e fim de algo que ele gostasse. E aconteceu assim, o Eric, à época, estudava numa escola muito tradicional em Brasília também, e eu comecei a falar, Márcio, com as mães na fila. E elas falavam: o meu também, a minha também, posso matricular? E a MK foi vindo, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 200, 300, 500, nós montamos 6 unidades e nós estávamos em plena ascensão, em plena prosperidade, e eu estava gestante do meu 4º filhinho. E eu fui acometida de uma doença chamada Guillain-Barré. E em 15 dias eu só mexi os olhos, não deglutia nem a saliva. E todo aquele sonho de expansão, como era só eu e meu esposo, nós quebramos, perdemos tudo. Ele foi cuidar de mim, eu fiquei 3 meses numa UTI, mais um período longo dentro do hospital para restabelecimento. É uma doença muito complicada e como eu estava grávida, não tinha tratamento, não tinha o que fazer. E nós quebramos. O empreendedor que já quebrou aí, que está me ouvindo, sabe a dor que é. E perdemos tudo nesse momento. E depois, foram 8 meses até eu voltar a andar, me restabelecer. Nós voltamos para o mesmo negócio, para vocês verem que quem tem aquele belisquinho do empreendedor ali não desiste. Voltamos para a MK Academy, porque eu já tinha entendido que nós tínhamos um propósito, que era impactar uma geração por meio da programação. Desmistificar para pais, mães, até educadores, que o jogo pode se tornar uma altíssima habilidade, especialmente quando as crianças são neurotípicas ou neurodivergentes, quando aplicada de forma correta. Então, deixa de ser só uma coisa divertida e passa a ser um desenvolvimento com plena capacidade de expansão, resultado, ideias, aplicativos e sistemas maravilhosos. Porque hoje a gente tem aquela questão de quem tem filhos, por exemplo, aí em idade muito novo, né? Eu tenho um filho de 8 anos, a gente fica preocupado com aquele excesso de uso da tecnologia, então por que não também utilizar isso de uma forma com que a criança possa se desenvolver com relação a isso? E como é que você organizou o seu negócio e como é que você trabalha hoje? Você trabalha só com Brasília, já tem uma expansão para o Brasil, como é que funciona? É muito interessante quando a gente fala, inclusive, no que você tocou, é muito importante na questão da idade. Os nossos alunos começam a partir de 5 anos. Se você tem uma criança que joga muito dentro de casa, à época, para entender o meu filho e para poder dar suporte para aquilo que nós tínhamos criado, eu pensava muito em qual seria a próxima fase do Eric. E eu comecei a estudar gamificação na educação. Me apaixonei pelo tema, me tornei uma especialista e fui compreendendo o quanto a gamificação é riquíssima no que tange ao trajeto que ela faz no desenvolvimento cerebral e no desenvolvimento comportamental de pessoas. Eu não estou falando só de crianças, de pré-adolescentes, e hoje eu atendo até adultos. E olha que interessante, a parte do jogo, a parte da ludicidade, ela é um pedido de socorro quando a criança joga ininterruptamente. É a forma mais fácil do cérebro dela chegar para pedir socorro, porque ele pode programar, nós somos projetados para isso. Né? Só que a criança não sabe pedir isso. E os pais, como eu, não têm conhecimento sobre isso. Então, hoje a minha voz se amplifica em palestras, sempre que eu posso conversar com pais, com franqueados, enfim, com educadores, sobre o olhar generoso sobre uma criança que você tem talentosa dentro de casa, que às vezes está envolta de uma habilidade que é jogar muito bem, mas ela não consegue sair daquele processo da jogabilidade. Então ele fica ansioso, ele dorme pouco, ele fica agitado.
É impressionante, Márcio, quando você converge essa habilidade de jogar para desenvolver, é como se nós tirássemos um pininho da mente dele e a dopamina dele começa a baixar. E vão vindo novas ideias e ele começa a se acalmar. É mais ou menos assim, ó. Quando a energia é física, a gente coloca numa atividade física. E quando ela é intelectual? Normalmente a gente coloca de castigo. Você tem um filho gamer aí que joga demais e você fala, desliga do celular? Eu fazia isso. E eu comecei a colocar o meu filho para desenvolver. Hoje eu sou conhecida como a mãe dos gamers. Nós temos escolas no país todo. Criamos uma expansão enorme. E por quê? Apesar do negócio ser extremamente escalável, com uma monetização incrível, é o alcance de trabalhar o ensino em caráter digital para crianças, pré-adolescentes e hoje até adultos. Então, é você pegar um talento que às vezes fica desperdiçado, tem muito preconceito, as pessoas às vezes enxergam crianças e pré-adolescentes muito tempo no computador, é um nerd, é um bobo, não é nada. Tem gênios escondidos atrás da falta de reconhecimento sobre o talento deles. E começa a partir dos 5 anos. Perfeito, Patrícia. E como é que a pessoa pode procurar a sua empresa? Como é que ela pode inscrever uma criança para participar disso? Qual é o ticket médio? Como é que funciona? Olha, aqui em Brasília, a nossa matriz, né, fica no Park Shopping. Então, você pode entrar no Instagram MK Park Shopping. Nós temos uma unidade também no Boulevard Shopping. E nós estamos olhando um outro shopping para montar uma terceira unidade. Então, aqui no Distrito Federal são essas 3. E nós temos ali no Instagram por todos os estados, por todos os lugares do país, tem uma MK Academy. E eu tenho pessoalmente um sonho, que é de alcançar o Brasil aí. Eu não sei, né? Você é muito jovem, mas na minha época era o War. Então, a MK desenhou aí alcançar o país igual o jogo do War. Onde tiver um gamer, onde tiver um geek, um developer, um designer, nós iremos aí trabalhar a programação para desenvolver o seu talento. Nós temos hoje um programa de bolsas que as crianças e os pré-adolescentes podem alcançar. Dentro das escolas você faz uma inscrição e hoje o meu olhar é para a escola pública. Nós temos um projeto para qualificar as nossas crianças, me emociona, gente. Crianças e pré-adolescentes extremamente geniais que podem ter a vida transformada através do digital, porque é uma profissão. Eu falava da profissão do futuro, gente, há 12 anos. Eu era doida do game. Hoje, o que eu trago para vocês é o presente. É uma habilidade adequada a um olhar generoso do pai e da mãe, que tranquiliza esse filho, que traz um ensino regular mais saudável para aprender. Tem vários benefícios, Márcio, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar muito tempo contando, mas é muita coisa boa que a MK traz para essas crianças. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela parte do jovem, não sou tão jovem assim, joguei muito War na vida, mas obrigado e parabéns pelo projeto que você desenvolve. Obrigada. E com certeza aí vai expandir cada vez mais, parabéns. Que coisa boa, eu que agradeço, uma ótima noite a todos vocês. Obrigado. Foi apresentado hoje à tarde na Câmara dos Deputados o relatório do grupo de trabalho que discute a reforma tributária no país. O ponto central do texto é a criação do IVA, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado Dual, ou seja, 2 impostos diferentes para centralizar os 5 tributos sobre consumo que existem hoje. Os impostos serão cobrados na venda ao consumidor. A previsão é de que o texto seja votado no plenário da Câmara em 15 dias. E hoje a Confederação Nacional do Comércio divulgou nota defendendo a reforma tributária, sem aumento de impostos. O documento representa as demandas do terceiro setor de 26 estados e do Distrito Federal. Eles representam 5 milhões de empresas com mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. A Expotier comemora 30 anos em Brasília. A maior feira de artigos do Sul, realizada fora do Rio Grande do Sul, vai mostrar muito da tradição gaúcha em estandes diversos e muito mais. A gente vai conferir agora na reportagem do André Lage. Olha essa imagem. É de dar água na boca, né? E não é só fundi que tem por aqui. Nesse estande, o visitante encontra mais de 180 variedades de chocolates. Tem em barra,
trufas, caixa de bombons e muitos outros. Tudo produzido em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Ezequiel é o dono da empresa, que existe desde 1982 na cidade gaúcha. Tradição passada de pai para filho. Essa é a 15ª vez que a chocolateria participa da Expotier. A gente tem cada ano divulgado mais a marca e as pessoas têm conhecido muito cada ano nossos produtos, nossa linha de produtos. E para nós, sim, é muito gratificante. Para a empresa, o resultado é muito bom. Mais de 12 tipos de azeites, dos mais suaves aos mais intensos, também estão à venda no local. A novidade por aqui são esses sachês com 10 ml do produto. A ideia é atrair o público que come fora de casa e quer levar o condimento dentro da bolsa. O Cesare fundou a empresa junto com a esposa. Ele largou a engenharia para entrar nesse ramo e toca o negócio com muito amor. É um bom negócio, tanto é que nessa caminhada no mundo dos azeites que nós estamos apresentando, são azeites envasados. Nós podemos identificar e assim tornar de um projeto, de uma ideia de maio de 2022, estar aqui na Expotier para o lançamento nacional de um sachê de 10 ml, uma monodose de saudabilidade, uma monodose de carga de polifenóis de um azeite extra virgem gaúcho, safra 2023. Essa visão do empreendedor, essa visão da oportunidade. Existem sachês do mercado? Sim, diversos sachês. Mas existia algum sachê de 10 ml de extra virgem safra 2023? Não. E isso proporcionou e a aceitação aqui está muito boa. Por aqui, os visitantes também encontram uma diversidade de vinhos, salames e queijos. Eu vou experimentar um aqui que veio lá da Serra da Canastra com ervas finas. Muito obrigado. Muito saboroso. Mas não só de comida vive a Expotier. A feira também tem bolsas, roupas, facas para todos os tipos de cortes e, é claro, não podem faltar as tradicionais jaquetas de couro que representam bem o sul do país. Essas são confeccionadas em uma fábrica no Paraná. Negócio que atraiu o Naelson, que revende o produto há mais de 15 anos. Ele viaja o país participando de feiras e exposições. Essa aqui já é a 16ª que a gente participa da Expotier, né? Mas eu viajo em várias regiões. Viajo para a Água Brasília, que eu faço aqui no Padef também, Pato de Minas, Barretos e outras regiões que tem em Minas Gerais também, né? Sempre nesse segmento. Tudo que a gente conquistou hoje, né? Que a gente tem foi do fruto desse trabalho. Não é fácil, mas com muita luta a gente conquista. Essa é a 30ª edição da Expotier em Brasília. O evento tem sido uma ótima oportunidade para os empreendedores de outros estados alavancarem seus negócios na capital federal. E a cada ano a gente procura fomentar mais essas parcerias através do Sebrae. Nós estamos com expositores aqui do Sebrae Rio Grande do Sul. Abrimos as portas também para outros estados. Nós temos aqui empreendedores, né, de Goiás, nós temos empreendedores do Distrito Federal, de São Paulo, né? Então são outras regiões também que aproveitam esse movimento. São mais de 110 mil pessoas que passam aqui a cada edição, né? Então oportunidade ímpar para divulgar. O André aproveitou um bocado, hein? Queijo, chocolate, faltou trazer pra gente. André, tá em dívida, viu? A Expotier acontece no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília. O evento fica na capital federal até o dia 11 de junho. A feira funciona de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde até as 11 da noite. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui. Uma ótima semana a todos. Afinal de contas, né? Quinta-feira tem feriado. Amanhã é um dia importante, hein? Obrigado pela sua companhia. Até mais. Boa noite.